Olá, muito boa tarde, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tem um novo convidado. É ele, o Rui Xará. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio em 1080 segundos. É uma honra para mim. E para quem não te conhece, Rui, quem é o Rui Xará? Isso é sempre uma pergunta complicada, porque nós somos muitas coisas, não é? Mas como há sempre uma componente de imagem pública neste tipo de coisas, sou um comediante, os primeiros comediantes deste país a fazer algo que é artisticamente muito importante para mim, que se chama stand-up comedy, que é aquela coisa de teres um gajo em palco sozinho a dissertar sobre os mais diferentes temas da vida, muitas vezes temas que estão perfeitamente descontextualizados, não é? Sempre com o objetivo de ter piada. O objetivo é esse, stand-up comedy. Portanto, sou um comediante, basicamente é essa a definição. Sou muito mais do que isso. Sou pai em construção, como tu também, não é? Que é provavelmente a tarefa mais importante que um ser humano tenha à face da Terra, ser pai. Sou marido, sou amigo, sou muitas coisas. Sou bom vivant, sou um gajo do rock and roll, sem nunca ter tido uma banda, que é uma coisa engraçada. Portanto, sou muitas coisas, mas acima de tudo, um comediante. Profissionalmente falando, claro. Tu lembras-te quando é que nasce essa tua paixão, se assim se pode chamar, pela comédia? Perfeitamente. Há uma marca, ou há um marco, que eu nunca me hei de esquecer. Eu estudei em Braga, eu sou natural de Braga, estudei em Braga até à quarta classe, num colégio de freiras. E lembro-me que na primeira festa de Natal em que eu participei ativamente, portanto, quando passei da pré-primária para a primeira classe, participei com uma anedota. Foi a minha participação na festa de Natal, curiosamente sobre freiras. Portanto, eu fui numa festa de Natal de um colégio de freiras, que era o Colégio Paulo VI, em Braga, fui contar uma anedota sobre freiras. Não era bem stand-up comedy, nem eu sabia o que era, nem ninguém sabia em Portugal o que era stand-up comedy nessa altura, estamos a falar de 1978, 79, não é? E lembro-me que foi a paixão de estar em palco e das pessoas se rirem com uma coisa que tu dizes, e isso significou para sempre. Mais tarde, já com 14, 15 anos, quando comecei a consumir cinema de forma quase esfaimada, que ainda hoje em dia sou um consumidor de cinema muito forte, descobri que havia malta, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, que vivia efetivamente disso, não é? Quem pagavam, que é uma coisa maravilhosa, pagarem-nos para fazermos aquilo que nós gostamos, não é? E foi aí que descobria e que queria fazer isso e que tinha alguma capacidade para fazer isso, porque a grande nuance da stand-up comedy é seres tu a pôr em palco aquilo que tu pensas. Daí que haja algumas clivagens entre humoristas sobre quem faz stand-up e quem não faz, porque contar anedotas não é o mesmo que fazer stand-up comedy, óbvio. Era aí que eu queria chegar. Qual é a grande diferença que existe entre o stand-up comedy e contar anedotas? Para quem não sabe... Contar anedotas é pegares em histórias que existem, que ouviste, que te chegaram aos ouvidos normalmente, oralmente, que têm uma longa tradição oral. Muitas das anedotas têm gênese em histórias verdadeiras, situações que aconteceram nas nossas famílias, nas nossas cidades, nos nossos países, não é? Fazem parte de uma história coletiva e, como tal, embora alguém tenha sido o primeiro a reproduzir essa história, elas não têm propriamente um autor, não é? São de todos, são da comunidade. Embora haja outra forma de surgirem anedotas, que é precisamente pegar em textos de stand-up comedy, em que há piadas que são trabalhadas e entregues de uma forma que faz rir, e alguém pega nisso e passa a contá-lo como uma anedota, que passa a ser de todos também, inevitavelmente, não é? Mas que não o é. Tem na sua gênese um texto de alguém que teve o trabalho de pensar, de ver o mundo de forma distorcida e transmiti-lo tendo piada. Transmitir essa forma distorcida tendo piada. A stand-up tem sempre que ter piada. As anedotas são uma coisa que eu acho maravilhosa e que há de ter sempre lugar na minha vida e na vida da humanidade, não é? Mas a anedota, a piada que a anedota tem é, de uma forma geral, transversal à sociedade. Não depende de quem a conta. Há uns que contam melhor, outros que contam pior. Um texto de stand-up, nem sempre isso acontece. Ele fica descaracterizado se tu retirares aquele texto da pessoa que o engendrou, que o imaginou, que o viveu até eventualmente. Tanto mais que hoje em dia, cada vez mais, os solos de stand-up são muito pessoais. Os grandes comediantes americanos falam das suas coisas, da sua mulher, das suas filhas, dos seus medos, e é sempre isso que tu pões em palco, é diferente de uma anedota. É interessante porque a questão que me surge é o que é então mais fácil de fazer, stand-up comedy ou anedotas? Eu não sei responder a isso, eu vou-te explicar porquê. Seria tentado a pensar
que é mais difícil fazer stand-up comedy por um motivo. Porque nem sempre as pessoas que têm coisas interessantes para dizer conseguem dizê-las de uma forma interessante. Ao passo que se tu já tiveres um produto pré-concebido, já sabes qual é o roteiro que vais seguir e, portanto, só tens que trabalhar um bocadinho a entrega. Estás a entender o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. O grande problema vai ser sempre a folha em branco. Aquela folha que está à tua frente, que não tem nada, e tu dizes, ora, muito bem, vamos lá agora aqui ver como é que eu vou dizer isto que tenho dentro de mim, que me aconteceu ou que eu imaginei, de uma forma que tenha piada. Se esse guião já estiver feito, é mais fácil tu adaptares com os teus tiques, com a tua forma de ser humoristicamente bom. Porque há pessoas que têm humor latente, não é? Há indivíduos que nasceram para ter piada, nem que estejam a falar a sério, não é? E já não vou para a política, que aí então os casos abundam, mesmo sem eles quererem. Estou a falar mesmo no meio artístico, não é? Um indivíduo como o Fernando Rocha consegue ter piada a dizer quase tudo. Porque é a gênese dele. O João Paulo Rodrigues, que foi o meu primeiro parceiro e o gajo com quem comecei estas lides, são gajos que quando dizem certas coisas, dizem-nas naturalmente com piada. Um gajo que faz stand-up comedy não tem necessariamente que ter essa piada fácil. Consegue trabalhar um texto dizendo as coisas de uma maneira que, pelo menos para alguém, e quando este alguém não é uma pessoa, é sempre um grupo, obviamente, tem muita piada. E é isso que permite que haja gajos geniais. Há gajos que são geniais a fazer stand-up e que não seriam gajos geniais a contar anedotas, ok? E eu dou-te um exemplo que é o Rui Sinel de Cortes, que é um gajo do humor negro, que eu acho que ele não sabe nenhuma anedota, ok? No entanto, a fazer aquele género de humor, a distorção da realidade dele é essa, é negra, e há que respeitar isso. É humor só. Eu costumo dizer, uma piada nunca faz mal a ninguém. Os objetos da piada é que já fizeram mal a alguém, eventualmente, não é? Quando um gajo faz uma piada de pedofilia, não é a criança que abusa não é a piada que abusa sexualmente das crianças. Foi alguém que é alvo da piada, ou não, mas é o conceito em si, ok? Quando tu pegas numa folha em branco, como estavas a falar há pouco, sim. Como é que tu fazes a construção? A folha em branco é uma metáfora. Sim. Eu, por exemplo, quase nunca uso a minha folha em branco é isto, mas em palco. A maior parte dos meus textos, eu diria que mais de 90% dos meus textos, foram feitos antes de serem escritos. Surgiram umas piadas em palco, fui trabalhando, porque tinha a possibilidade de o fazer, porque tinha os meus próprios bares também, não é? Ou outros bares onde tinha residências onde ia frequentemente, e depois é que chegava à casa e burilava aquilo que estava a fazer e tentava de forma diferente da vez seguinte. Portanto, o meu livro em branco eram os espetáculos ao vivo, ou a minha página em branco. Mas nem toda a gente funciona assim. Também tenho textos ao contrário, desculpa, Alexandre, tenho textos em que me sentei e disse, agora vou escrever sobre isto. Alguns cheiram bem, outros não é por isso. Mas... Ou seja, utilizas muito o brainstorming dentro das tuas folhas em branco, nas tuas metáforas. Se considerares que nós podemos fazer brainstorming a solo, sim. Já tive situações de brainstorming com amigos, sobretudo com o meu querido amigo Paulo Baldaia, que é dos mais geniais comediantes deste país. E em tempos também com o Pedro Neves e com outros, o Miguel Sete Estacas. E depois quando estamos em conjunto, muitas vezes a atuar, sobretudo estes que eu referi, o Sete Estacas, o Sousa e o Seabra, e mesmo o Rocha, há coisas que surgem que depois dão aso a textos. Mas brainstorming mesmo, estar ali a debater as ideias e a tentar arranjar novos ângulos, faço-o muitas vezes sozinho, às vezes com um tremendo custo do meu sono. É antes de dormir que normalmente tenho essas ideias e às vezes estou na cama e levanto-me e vou tomar notas ou gravar qualquer coisa. Às vezes é mais fácil gravar do que escrever, mais rápido, não é? Sobretudo quando estás com alguma sonolência. Como é que tu vês a comédia hoje em dia em relação a 10 anos atrás? Muito melhor hoje em dia, muito melhor em todos os aspectos. Primeiro porque aconteceu uma coisa que era importantíssima para poder haver comédia, que foi haver mais público. Muitos de nós, e tenho que dizer isto com uma componente implícita de autoelogio, não é? Mas que é verdadeira, andamos anos a partir pedra. Tu não imaginas o que era, há 16 anos atrás, sair do Porto, que era uma cidade onde havia já um público-alvo interessante, urbano, que sabia o que era stand-up comedy, que consumia coisas. Foi quando se deu a explosão da internet, não é? Tu repara, o Facebook tem 11 anos de existência, não é? Exato. Há 14, 15 anos não havia esse tipo de redes sociais, ok? Havia net e as pessoas já começavam a comunicar dessa maneira e mandavam-se mails com
com calhamaços enormes de anedotas e de textos que eram traduções dos gajos americanos que nós adorávamos. Foi quando começaram a surgir os primeiros DVDs. Havia um grupo de amigos que trocava DVDs sobre os gajos que nós adorávamos, o Carlin, o Seinfeld, o Chris Rock, esses gajos todos que eram os nomes maiores. Depois viemos a descobrir que havia outros que não eram inferiores em qualidade, só que não eram tão conhecidos. E primeiro foi preciso construir um público, isso fez-se saindo das cidades. Eu, quando fui atuar a primeira vez que atuei fora do Porto, em Arouca, foi a primeira terra, a primeira cidade onde eu atuei há 15 anos, 15, 16 anos, foi difícil que o público percebesse, e eu recorria muito a anedotas ainda na altura, como é lógico. Mas quando comecei a fazer os meus textos, foi difícil que o público percebesse. Não era por uma questão das pessoas não terem capacidade, era por falta de hábito, pura e simplesmente. Compreendes? Sim, sim. Havia, nomeadamente, aquela coisa do é um engraçadinho. O que é que este gajo veio cá fazer? Vá lá, vê lá se tens piada em casa. Eu tenho um primo que tem mais piada do que tu. Estás a ver? Esta era a atitude. E tu fazeres entender às pessoas, calmamente, paulatinamente, sem clivagens, porque tu não podes hostilizar o público, que aquilo é diferente do que estão habituados e que tem mérito, que há alguma arte, não foi fácil. Depois com as televisões, sobretudo com o Levanta-te e Ri, que foi o programa que mais perspectivas abriu e mais horizontes abriu, e infelizmente eu não participei nele por culpa própria também. A partir daí os públicos começaram a formar-se. Isso foi precisamente há 10 anos, eu penso que foi em 2006 que acabou o Levanta-te e Ri. Portanto, há 10 anos atrás estava o público a formar-se. Hoje em dia tens, além de teres público, muitos mais comediantes, melhores comediantes. Nós éramos um país monocromático, nós tínhamos um enorme comediante, que ainda é, que é o Hermano José, não é? Há 15 anos atrás. Depois surgiram uma série de gajos, dos conhecidos e dos não conhecidos. Porque há aí alguns gajos, e eu tenho que me incluir no rol, obviamente, que são gajos que têm, eu tenho para cima de 2000 espetáculos em cima, e não me lembro de 4 ou 5 espetáculos me terem corrido mal, não chegou a esse número. Os que eu considero que correram mal e eu sou particularmente exigente, ok? Portanto, isto é uma carreira, mas não tem fama associada, estás a perceber? Portanto, há sempre vários lados quando falamos de comédia. E eu parti mais pedra do que provavelmente muitos gajos que hoje em dia são conhecidos. Há alguns só são conhecidos porque eu e outros partimos pedra no passado. E hoje em dia eles têm público para isso. Tu achas que é melhor em vários aspectos. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Embora haja uma nuance que não deixa de ser curiosa, já houve melhor público do que há hoje em dia. Nunca houve tanto público como há hoje em dia, mas já houve melhor público. E eu digo-te o que é que quero dizer com isto. Há, nas grandes massas, uma capacidade intelectual inferior da que havia há 10 anos atrás, por exemplo. O público que consome stand-up hoje em dia, que normalmente é aquele público que vá, grosso modo, entre os 15 e os 25 anos, até por uma questão de disponibilidade, para poderem ir à net e ver as coisas, é a malta que ainda não está a trabalhar normalmente, não tem um grau cultural e uma capacidade de apreender as coisas como havia há 10 anos atrás. Todas as gerações dizem mal das gerações que vêm a seguir. Pode ser esse o motivo pelo qual eu estou a dizer isto. Mas que noto isso, noto que há um grau de exigência intelectual inferior. E isso é mau para a comédia. Não deixa de haver um núcleo grande de malta transversal a todas as idades, mas com mais ênfase nos 30s e 40s, que essa malta tenha na mesma um grau de exigência muito grande. E felizmente há exceções entre os putos. Eu espero que isto dê a volta, que no futuro venha aí uma geração novamente de jovens, de malta abaixo dos 20 anos, que tenham um grau de exigência superior. E parece-me que isso vai acontecer porque estão a deixar de ver televisão. tu achas que a internet vos abriu muitas portas? Imensas, sem dúvida nenhuma. És uma pessoa que utiliza muito esses meios de comunicação? Eu quase não vejo a televisão em direto que se faz hoje em dia, a não ser para as notícias e para desporto. De resto, desde há 4 dias que nós temos Netflix cá, é um sistema através da internet, eu faço a minha própria televisão, mas já o fazia com sites piratas, obviamente, de streamings e coisas do género, e mesmo as notícias muitas vezes, até porque tenho horários diferentes, ia vê-las à hora que queria. Nas aplicações, hoje em dia tens um telemóvel com as aplicações dos canais todos, não é? Tu chegas à RTP Play ou à TV24 e vês as notícias à hora que tu queres, na tua página, na viagem de metro, de comboio, de carro se não fosse a conduzir, comboio. Qual é a tua grande referência dentro da comédia? A minha grande... Eu não tenho uma grande referência. Em Portugal, obviamente, tenho uma grande referência, que é o Herman. E não houve nenhuma outra referência antes dele. Todos os outros que eu conheci e que hoje em dia idolatro alguns, e são referências porque os idolatro, surgiram já depois de eu ter começado a fazer stand-up.
E as minhas duas grandes referências para além do Herman em Portugal são o Bruno Nogueira, por toda a genialidade. Eu diria, são o Bruno Nogueira e o Ricardo Araújo Pereira. Eu diria que o Bruno Nogueira é o Messi, que é aquele gajo genial que nasceu com aquilo, ok? E não precisa de se esforçar para ser aquilo. E o Ricardo Araújo Pereira, que também tem alguma genialidade, mas tem a componente da língua, do trabalho da língua, que ele é muito bom a fazer, é o melhor de todos a fazer, que é a tal parte do treino do Ronaldo, estás a ver? É o Ronaldo, que é aquela coisa ok? Muito treino. Não sei qual deles é melhor, porque eu não sei se o Messi é melhor que o Ronaldo ou se o Ronaldo é melhor que o Messi. Sei que é uma sorte termos os dois em simultâneo. Depois há outros gajos que eu adoro. A nível global, porque a comédia é das poucas artes que é pan-nacional, não é? Não, está acima de qualquer país, de qualquer nação. Pá, obviamente que prefiro sempre os stand-up comedians a outro tipo de humoristas, embora haja gajos a fazer tipos de humor diversos que eu adoro. A stand-up não é para mim a melhor arte e a arte mais inteligente de comédia. A arte mais inteligente de comédia, e aquela que eu valorizo mais, a que eu considero que está no topo e a partir daí vêm as outras todas, é o cartunismo. Um bom cartunista que consegue em 2 ou 3 quadradinhos contar-te uma história, pôr-te a rir à gargalhada, desarmar qualquer tipo de instituição, de pensamento, de forma de ver a vida, é genial. A seguir vem a stand-up, que é o gajo que se expõe, que abre o peito às balas e diz: estou aqui, disparem, ok? É isto que eu penso, é isto que eu acho e agora estou aqui, quero dizer isso. Se ninguém se ri, esse gajo sai derrotado. Ou não, não é? Mas a priori não conseguiu o seu grande objetivo, que era fazer rir. Aí tenho referências várias, por motivos diferentes. Queres nomes, portanto eu não vou fugir à pergunta, não me vou armar em político. O George Carlin, para começar. O Bill Hicks, que é um gajo que mesmo nos Estados Unidos, antes de morrer, não era tão conceituado quanto isso, foi muitas vezes negligenciado, porque era um gajo que fugia ao tal padrão da fama, do ir procurar a televisão e essas coisas todas, e hoje em dia é um ícone na stand-up comedy. O Jerry Seinfeld, obviamente, um gajo que faz humor aparentemente inócuo, dizendo tanta coisa, tem que ser um gajo genial. O Chris Rock, uma série de outros gajos, hoje em dia o Louis C.K., obviamente, os australianos adoram um gajo chamado Tim Minchin, que é músico, mas que se tornou comediante porque descobriu que não conseguia fazer letras sérias. E é um gajo, é rock and roll puro aquele gajo, é genial. O outro, como é que se chama? Agora estou-me a esquecer do nome do outro australiano, que está sempre a atuar com uma cerveja na mão. Jeff, agora não me lembro, não vou conseguir lembrar do nome, a minha mente quando me prega partidas não vale a pena. Os ingleses, obviamente, foram gajos que sempre me serviram de referência, a começar por um Stephen Fry, que é dos gajos mais inteligentes, um gajo da luta pelos direitos dos homossexuais e que consegue ter imensa piada a falar a sério. É delicioso ver um espetáculo de stand-up do gajo, como é delicioso ver um debate dele com o arcebispo da Cantuária a discutirem os direitos das minorias. Estás a perceber? O gajo é verdadeiramente genial. E tinha um programa que ficou famoso, cá em Portugal nunca teve muita repercussão, com o gajo que fazia Dr. House, o ator, o Hugh, qualquer coisa também. Hoje a minha mente não está virada para a memória. Mas pronto, é um bocado ridículo não me lembrar dos nomes das minhas referências. O Jimmy Carr, que é um gajo que me abriu as portas para o negro puro e duro como humor de massas. Eu sempre usei, antes de conhecer o Jimmy Carr e o Rui Sinel de Cortes, o humor negro como uma pequena componente do meu espaço humorístico, porque as massas normalmente não iam atrás disso, e eles abriram, um lá fora e outro cá, o espaço. O Bill Hicks foi dos primeiros a fazê-lo, curiosamente, mas lá está, que não tinha grande repercussão mediática, não conseguiu abrir mais portas. E o gajo que eu considero, que vou deixá-lo para o último por um motivo, se um dia me perguntassem, há outros nomes aqui que eu estou a negligenciar, ok? Há vários nomes que estou a negligenciar, mas há um gajo que, se me perguntassem quem é que tu querias ser em palco, eu acho que dizia que queria ser esse gajo, se tivesse que escolher alguém. Eu queria ser sempre o Rui Xará, queria encontrar cada vez mais uma imagem de marca minha e que isso se tornasse muito válido e que tivesse alguma repercussão maior do que tem tido até agora. Mas é um gajo chamado Eddie Izzard, que é um gajo que não tem textos, basicamente tem ideias na cabeça. Há malta que diz que não, que ele já repetiu aquilo tantas vezes, que as ideias já se tornaram o texto. Eu discordo. Embora ele faça algumas apresentações, algumas venues, de uma forma muito idêntica, eu já vi o suficiente dele para perceber que ele, acima de tudo, tem ideias. É óbvio que, se as disse de uma maneira e elas resultaram, tem tendência a repetir aquela forma, mas isso é a gênese de construir um texto, não é?
Mas quando eu digo que ele não tem texto, ele não tem uma coisa escrita estanque, que vai ser dita daquela maneira e sempre com aquela piada naquela ordem. Não, ele tem ideias, conceitos e depois dispara aquilo a torto e a direito, pá, com uma encenação muito bem cuidada. É um gajo que tem, eu acredito que ele tenha mesmo piada natural, daqueles gajos que estás à beira dele e ele consegue transformar, falar do tampo desta mesa numa coisa com muita piada, estás a entender? Deixei ficar de fora muita coisa. No humor, uma das minhas primeiras referências foram obviamente os Monty Python. Foram dos primeiros gajos que me abriram as portas do humor, aquele nonsense todo é ainda hoje em dia delicioso. Tive o privilégio de ver o último espetáculo deles o ano passado num dos cinemas, não tive o privilégio de ir a Londres, mas num dos cinemas, em direto da Arena O2, se não me engano, foi onde foi feito o espetáculo, e foi verdadeiramente mágico ver aqueles velhinhos tão jovens. Falaste em disparar em todas as direções. Quais são os cuidados que nós devemos ter quando estamos a disparar anedotas? Porque o público é muito diferente. Essa metáfora que eu uso muitas vezes, as pessoas não se apercebem que é uma metáfora porque nós usamos a expressão de uma forma quase distraída, de disparar em todas as direções. Tem um conceito associado que é muito importante cientificamente e que explica ou que responde ao que tu me estás a perguntar. Disparar em todas as direções, sempre nos 2 sentidos de cada direção. O segredo é esse. Cada direção tem 2 sentidos, podes ir para aquele lado, uma direção define, não é? Em termos físicos, como é que vais de um ponto ao outro. Tens que disparar nos 2 sentidos, é óbvio que há sempre um sentido que te agrada mais do que o outro, mas tens que disparar nos 2 sentidos. Embora os humoristas não tenham que ser isentos, tu podes defender a tua dama, ninguém te leva a mal isso, mas perdes um bocado a noção. Mas para um público tão diferente não há que ter cuidados. Não há que ter cuidados, há que disparar nos 2 sentidos. De certeza que umas vezes vais agradar mais a uns, outras vezes mais a outros. Mas é impossível agradar a todos com uma mesma piada ou um mesmo set. Mas é possível ganhares o respeito de todos se as pessoas perceberem que sempre que há um ângulo que é criticável, tu vais criticá-lo, mesmo que estejas a dizer algo contra o que te é caro, o que te é querido. E eu acho que um comediante a sério tem que fazer isso necessariamente, em algum momento. Aliás, se tu gostares mesmo do humor, vais fazê-lo na tua cabeça, porque vais pensar, foda-se, eu tenho que fazer uma piada com isto, embora seja uma merda que eu aprecio sobremaneira, percebes? Portanto, tem que ser por aí. Eu faço piadas. O meu filho esteve internado uma semana com uma meningite no Centro Materno-Infantil Norte, aqui no Porto, no hospital, associado ao Hospital Santo António. E a primeira coisa que eu fiz quando saí foi fazer uma piada com uma situação que aconteceu, que eu tive para lhe mandar a boca na hora, e não mandei porque era o meu filhote e não ia perceber a piada, tem 6 anos, mas tive para lhe mandar a boca, e foi uma piada que eu ainda hoje em dia uso em alguns espetáculos. Estou a guardá-la para o próximo solo como parte integrante a dizer em força, mas já experimentei 5, 6, 10 vezes e resultou. É uma boa piada. Tu achas que... E, no entanto, desculpa, como vais compreender, é a coisa mais importante da minha vida. E não queria que aquilo corresse mal, de maneira nenhuma, não é? Mas fiz uma piada com o facto de ele estar internado com uma virose. Tu achas que um comediante tem que ter lata? Claro. Tem sempre que ter lata. Mas a questão é que ter lata muitas vezes não é ter lata. Não é? Não sei se estou a perceber a tua pergunta. Ter lata não significa necessariamente... No sentido de não travar muita coisa. Claro. Porque às vezes, quer queiramos ou não, no nosso cérebro pensa, digo isto ou não digo? Exato, aí concordo. Não se impor restrições, não se impor limites, que é a velha história do há limites para o humor ou não. Não há, claramente não pode haver limites para o humor. Há limites para o que podes dizer em certas circunstâncias. Mas isso é como tudo, não é? Tu amas a tua mulher, eu amo a minha mulher, mas não vou começar a comê-la no meio da rua com pessoas a passar. Amo-a menos por causa disso? Não era o local adequado para ninguém. Nós próprios nos íamos sentir constrangidos. Se calhar não, mas íamos nos sentir constrangidos, obviamente, íamos provocar constrangimento nas outras pessoas. Ou seja, não é o fazer amor com a tua mulher que é constrangedor, é onde é que tu o fazes, onde espaço físico. Surgem-me aqui 2 questões interessantes. Deixa-me só concluir, porque, portanto, a lata depende de uma série de coisas. Há latas que são tão forçadas que deixam de ser lata. Hoje em dia, com a net, estamos a falar um bocadinho da importância da internet, tens uma série de vídeos na net que são só disparates. É só fazer mal e importunar pessoas, porque as reações espontâneas acabam por nos fazer rir.
É a velha história de nos rirmos da velhinha que tropeça na casca de banana, ou que escorrega na casca de banana e que se estatela ao comprido e bate com a cabeça no chão e lera pô até. A primeira intuição que tu tens é rir-te, porque uma pessoa escorregou numa casca de banana e caiu ao chão. O humor, o riso, é sempre provocado pela detecção do erro. Por isso é que tu gozas com quem fala de maneira parola, quem se veste mal, quem diz um disparate a falar. Por isso é que é tão fácil gozar com pessoas. Mas depois há o outro lado. Tu riste-te porque foi espontâneo, mas não vais provocar uma queda a alguém só para te rires. Porque sabes, há uma consciência de que isso pode ser fatal para essa pessoa. Claro. Epá, no limite até tem piada. Numa perspectiva meramente filosófica de até onde é que o humor pode ir, consigo compreender isso. Consigo mesmo, vou tão longe quanto isso, estás a ver? Mas, na prática, enquanto seres humanos que vivem com regras de conduta, mais do que regras estipuladas, eu acredito em regras de conduta, tu não vais fazer isso, não podes fazer isso, porque há uma merda que é mais importante que o humor, que é o direito à nossa privacidade, a estarmos metidos, nem que sejamos os gajos mais chatos do mundo, temos direito a isso. E ninguém tem o direito de se intrometer nessa privacidade. Depois há graus, obviamente, não é? Eu até posso achar piada meter-me com um gajo que leva tão a sério a sua privacidade que se torna soturno, não é? Que se torna um gajo muito pouco de convívio. Mas vai haver um limite, eu não vou chegar à beira desse gajo e começar a esbofeteá-lo ou puxar-lhe as calças para baixo em público só porque vai ter piada porque o gajo não sabe como é que há de reagir. Não, passei um limite. E há quem passe os limites. Mesmo gajos conhecidos da televisão tiveram algumas situações em que, para forçar a piada, a tal lata, não tiveram lata, tiveram, por isso, simplesmente falta de bom senso. Surgem-me duas questões interessantes pelo discurso que tiveste. Eu também, quando estou a falar, às vezes distraio um bocadinho. Se eu fugir às tuas perguntas, tu, não faz mal, que isto é uma conversa. Sim, mas alerta-me para, porque às vezes eu quero mesmo responder-te, só que depois lembro-me de outra, são os tais ramos, os galhinhos. Como é que tu vês o humor negro? Vejo-o como uma coisa deliciosa, como uma purga. Eu digo isto porque eu sou uma pessoa que admira bastante o humor negro e quando ele é bem feito é isso. top. O humor negro tem um problema hoje em dia em Portugal, como tudo que se torna moda. O humor negro tornou-se moda. São os copycats, são os que vêm atrás e querem fazer igual porque acham que aquela é a fórmula que resulta. Aquela fórmula resultou porque foi aquela pessoa a fazer. Mais ninguém consegue fazer humor negro como o Cinel, a não ser o Cinel. Mais ninguém consegue fazer humor negro como o Rui Cruz, a não ser o Rui Cruz. Mais ninguém consegue fazer humor negro como o Paulo Almeida, a não ser o Paulo Almeida. E quando há algum deles, provavelmente aconteceu algumas vezes no início da carreira de algum, tenta fazer o mesmo que a sua referência ou que a pessoa que eles mais idolatram, normalmente sai o tiro ao lado. Porque nós não somos de facto iguais. E o negro é um humor que não é para qualquer pessoa entender, porque as pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem de facto o que é o humor, estás a entender? As pessoas acham que o humor, isto é uma coisa muito curiosa porque não deixa de ser uma dicotomia. Por um lado, não levam a sério o humor porque acham que são humoristas, são palhaços. Portanto, aquilo que dizem não é para levar a sério. Mas, quando as pessoas falam de certos temas, aí já se leva muito a sério porque não se devia dizer aquilo. Então vamos ficar em quê? Afinal é um palhaço que não é para levar a sério o que diz, ou é um gajo que só não devemos levar a sério o que diz de ser coisas inócuas, mas quando já mexe um bocadinho nas feridas, já temos que levar a sério e levantar-nos e impor barreiras e querer forçar limites. Há esta questão. Mas, voltando ao que eu estava a dizer inicialmente, quem faz humor negro tem que ser genuíno. Ou seja, quer gostes, quer não, tem que ser aquela maneira que tu encontraste de dizer as coisas de uma forma crua, abrupta, algo radical. Tem que ser essa a maneira como tu dizes, que é a tua maneira. Quando tu vais atrás de um estilo e tentas fazer piadas à Cinel, ou à Cruz, ou à Almeida, e não és nenhum destes três, vai dar merda, inevitavelmente. Porque vais-te esquecer que há uma série de nuances dentro do teu cérebro que tu não controlas. Então eu dou por mim, muitas vezes, a ver uma série de miúdos que pululam na internet, que adoram humor negro, que até têm algumas capacidades humorísticas, mas que deixam de fazer humor negro e passam a fazer só negro.
Estás a perceber o que eu quero dizer? Esquecem o humor. Esquecem o humor. Estão a dizer coisas que só são virulentas. Mesmo. Virulentas e violentas. Só. E isso já não é humor. Portanto, já não tem piada. É um disparate só. Não é porque 2 ou 3 gajos pegaram na Medi e no Rui Pedro e no cancro e no síndrome de Down e numa série de coisas que normalmente são tratadas com paninhos quentes, porque há sempre alguém que nós conhecemos que sofre de um problema desses, ou que tenha alguém que sofre de um problema desses, ou porque socialmente não é aceitável falar-se desses temas. Não é só porque pegas nesse tema e fazes uma frase sobre esse tema que passa a ser uma piada negra. Não, tem que haver um ângulo que tenha piada. Nem que não tenha piada para a maioria das pessoas, mas que haja meia dúzia de gajos, não é? Que venha ali um ângulo que tem piada. E esse ângulo tem que ser sempre minimamente explícito. Epá, uma das discussões do humor que eu acho mais interessantes, e é uma discussão que eu nem sempre tive, o privilégio de poder discuti-la com quem gostava de discutir, que são alguns dos comediantes que eu considero mais inteligentes deste país, muitos deles meus amigos, é perceber até que ponto... Repara, nós discutimos muitas vezes os limites do humor, ok? Uma coisa que muitas vezes não se discute e que para mim era mais relevante, há uma certa tendência intelectual no humor para, quando se defende uma posição extrema, se dizer tu não gostas disto porque não consegues alcançar estas piadas. Admito que seja possível acontecer em alguns casos, ok? Há certos tipos de humor que não estão ao alcance da população mais mainstream. É normal. Perdão, tem a ver com comportamentos sociais de grupo, das pessoas estarem trabalhadas para gostar de determinadas coisas e não gostarem de outras, e haver elites, como há elites em todo o lado. Há elites no desporto, há elites na política, há elites em qualquer área da nossa sociedade. No humor também haverá. Há pessoas que são... O negro, durante muito tempo, foi para elites. Onde é que está então a vantagem destes nomes que eu acabei de referir? Precisamente nessa tal discussão que não se faz. Um comediante é tanto melhor quanto mais abrangente é o seu público. Percebes o que eu quero dizer com isto? Não significa que um gajo do humor negro tenha que agradar às velhinhas que gostam das anedotas que são contadas por outro tipo de comediante. Que nenhum público é melhor do que o outro, são públicos diferentes. Não é isso que tem que fazer. Mas dentro das pessoas que gostam de um género, tem que abranger a maior parte dessas pessoas. Ou seja, uma boa piada é uma piada que tanto faz rir o gajo mais exigente desse grupo como o gajo menos exigente desse grupo. Porque quer dizer que essa piada está tão bem construída que foi transversal a eles. Porque o gajo menos exigente vai se rir porque achou piada, mas o gajo mais exigente vai se rir porque também achou piada. E se ele achou piada é porque há ali um ângulo que não é tão óbvio quanto isso. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, há esta nuance que muitas vezes não é discutida e que também é muito importante. Porque nós temos tendência a defender algumas vezes, nomeadamente em causa própria, não é? Merdas que fazemos, que nós achamos que são brilhantes e que não chegam a muita gente. É porque falhamos em algum lado. Falta-nos ali um ângulo qualquer para chegar a essas pessoas. Portanto, temos que fazer um meia-culpa e dizer, ok, isto não está suficientemente trabalhado. Mas eu acho que a piada tem que ser entregue assim. Também há alturas em que devemos fazer fim-capé e dizer, ok, preparem-se para entender isto. Claro, não podemos ceder completamente e dar o flanco sempre. Aliás, isto nem sequer se trata de dar o flanco, trata-se de arranjar outro flanco, não é? Ligeiramente diferente, porque é tudo uma questão de ângulo. Entendes o que eu quero dizer? As piadas estão ali. Nós temos que fazer piadas sobre tudo. É preciso arranjar o ângulo certo. E o melhor ângulo é aquele que consegue chegar a mais gente. Mais pessoas. Há outro lado, que é o tu não queres fazer isso. É o tu quereres, de propósito, chegar só a certas pessoas. É legítimo. Mas aí, normalmente, essas pessoas, os comediantes que fazem isso, assumem, ok, eu quero atingir aquele público-alvo, só e apenas. Está bem? Isso também é legítimo, obviamente. Falaste que já fizeste mais de 2000 espetáculos. Qual foi o espetáculo que mais te marcou ao longo destes anos Eu não todos e sei, porquê? eu tive tantos espetáculos que me marcaram. Temos sempre tendência a recordar as coisas mais recentes. Recentemente tive um espetáculo que me marcou com o Fernando Rocha nas festas de Vizela, porque estavam 10 mil pessoas a assistir. E 10 mil pessoas é, matematicamente, 0,1% da população portuguesa. É fantástico. Mas já tive espetáculos para menos de 50 pessoas que foram verdadeiramente assombrosos. Não te sei dizer. Houve alguns espetáculos que me marcaram pela dimensão do público, teres milhares de pessoas a aplaudir, é verdadeiramente extraordinário. Depois tenho espetáculos que me marcaram por outros motivos, porque as coisas me correram muitíssimo bem. Eu ando há 3 anos e tal a fazer um espetáculo inspirado num solo que eu fiz chamado Pessoalmente. Os primeiros espetáculos que eu fiz do Pessoalmente, após 3, 4 meses de ter lançado o espetáculo,
Os primeiros espetáculos que eu fiz exatamente na íntegra de 1 hora e 10 desse espetáculo, em pequenos auditórios do país, foram dos que me deram mais gozo, dos que correram melhor. As noites da Tertúlia Castelense, que infelizmente fechou, quase todas foram marcantes, com convidados ou sem convidados, mas tive 2 ou 3 noites que foram particularmente brilhantes. Todas as noites do Púlcaros, dos 7 anos que tive no Púlcaros, que foi o primeiro bar, eram espetaculares, por tudo, até pelo consumo excessivo de álcool e tudo o que isso levava, não é? De convívio, era a coisa mais genuína que foi feita neste país até hoje em termos humorísticos. Tu chegavas como cliente e saías como comediante, percebes? Era uma coisa inaudita mesmo, era verdadeiramente brilhante. Como é que um bar tão pequeno marcou tanto uma geração e toda uma área neste país, percebes? E muitos dos que fazem hoje em dia nem sequer sabem disso, e é uma pena. Dentro do teu leque de amigos, qual foi o amigo que tu tiveste que mais te ensinou ao longo destes anos todos? Eu aprendi com todos, aprendi coisas diferentes com todos. Não sei dizer qual foi o amigo que mais me marcou, com quem aprendi mais. Há 2 ou 3 amigos que te ensinam sem te estarem a ensinar. Porque a postura deles, o comportamento deles ajuda-te a aprender. Há 2 ou 3 que têm o cuidado de te dizer mesmo, olha, tu aqui, se me permites a opinião, devias ter tido cuidado nisto, naquilo e naquele outro. Já tive 2 ou 3 a dizer-me isso, não são muitos que têm a coragem de o fazer, não sei porquê, e agradeço sempre a esses, mas em termos humorísticos, em termos de construir piadas, de ver ângulos novos, há um nome que eu tenho que sobrepor a todos os outros, que é o do Paulo Baldaia, porque não é que ele me tenha ensinado dizendo, xará, vou-te ensinar isto, não, mas o eu observar ao longo dos anos, a forma como ele vê o mundo, ele não é deste planeta de facto, é um gajo que vive numa dimensão à parte, e isso foi provavelmente das maiores aprendizagens que eu tive. Depois tive muitas conversas com muitas pessoas, há amigos que são da área do humor, mas não são humoristas, que sempre tiveram o cuidado de conversar comigo e de me dar conselhos. E eu nunca tive muito em televisão, porque senão teria tido a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que sei que foram preponderantes para alguns amigos, não são humoristas, são gajos de... Mas lá está, fazer humor em TV é diferente de fazer humor em bares e em auditórios. A minha gênese é, em primeiríssimo lugar, os bares e depois os auditórios. Nos últimos anos tenho vindo a desenvolver cada vez mais a potência para trabalhar para esses grupos. É diferente, a entrega e a forma como estás em palco é completamente diferente. E é o que eu gosto mesmo mais de fazer. A televisão é uma coisa muito gira, mas precisa de treino, de facto. Aí convém haver alguém a ensinar-te os tempos e a explicar-te que em televisão as pessoas não estão ali à frente. Estão sentadas no sofá e se não gostam, ao fim de 10 segundos já mudaram de canal. Percebes? Num bar ninguém vai mudar de canal, portanto tens mais margem de manobra. A televisão é diferente. És uma pessoa que treina muito? Não. Treino porque pratico em palco e é esse o meu treino, é essa a minha vantagem, mas... nunca fiz nada tipo ensaiar em casa e coisas do género. Penso às vezes, quando estou às vezes a apontar merdas, escrevo e portanto estou a rever mentalmente aquilo que fiz, mas não treino. Cena de treinar, não. Às vezes antes de alguns espetáculos afasto-me um bocadinho uns minutos antes de começar, só para ter na minha cabeça a noção de qual é o texto com que vou começar e qual é a dinâmica. Mas o resto vem naturalmente. Não digo que isto seja correto, porque há alturas em que estás cansado e que convinha teres métodos mais infalíveis. E eu sempre confiei muito na minha capacidade de golpe de rins, de dar uma cambalhota e cair de pé. Tenho-me safado. Não significa com a idade, que não está a diminuir, como é lógico, não é? Que vá conseguir fazê-lo sempre. E, portanto, não me importo de mudar, porque eu já mudei várias vezes, mantendo uma gênese, mas já mudei várias vezes. Vês-te a fazer isto nos próximos 10 anos? Até ao fim da minha vida. Como ao George Carlin, que a última atuação que teve foi, se não estou enganado, na véspera do seu falecimento, ou uma coisa assim do género, ou 2 dias antes, até ao fim da minha vida. Desde que tenha voz ainda, que é um problema que às vezes as pessoas não pensam, mas as cordas vocais já não são como eram. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é superação, e não eu fiquei ali agarrado àquele momento. Não sei dizer se foi o momento que mais me fez crescer. Tive vários momentos, tive situações familiares que não vou expor agora publicamente, que me marcaram muito. Tive uma grande birra com os meus pais ao fim do meu primeiro ano de faculdade, que só ficou sanada no dia do meu casamento, muitos anos depois. Completamente sanada foi só no dia do meu casamento. E a partir daí até hoje a minha relação é a melhor que eu tinha tido até ao início dessa birra aos 18, 19 anos.
Mas a situação que vou escolher para exemplificar tem a ver precisamente com a profissão, que é disso que estamos a falar. Quando eu estava no Pucas, tínhamos um colaborador, que era o Kim Maia, um gajo de quem eu gostava muito, mas que por motivos vários, porque ambos tínhamos personalidades bem vincadas, eu era muito mais puto na altura, ele tinha os seus 50 e poucos anos, mas éramos da mesma geração mentalmente. E travamos de razões, porque eu tinha uma função de patrão e ele era colaborador, e depois é o velho problema quando temos amigos a colaborar. Há uma certa distância que não é suficiente, porque somos amigos para as pessoas entenderem que quando se impõe uma coisa, é o patrão, é o dono, é o gajo que tem o direito de impor. Mesmo que esteja errado, que não era o caso, mas isso não está aqui o Kim para se poder defender, portanto não fica bem eu fazer uma afirmação dessas. O que é um facto é que por vários motivos afastamos. E ao fim de 6 meses de estarmos mais ou menos afastados, embora nos fôssemos cruzando algumas vezes, mas já sem o relacionamento que tínhamos tido antes, e havia uma dor, mas nunca nenhum dos dois falou. Ele achava que devia ser eu a tomar a iniciativa e eu achava que devia ser ele. Ou seja, é mais um exemplo daquilo que o António Feio dizia, não é? Antes de morrer, que é: não deixem nada por dizer, falem, resolvam as coisas. Eu não resolvi, ele não resolveu. E um dia a meio de uma noite de humor, em fevereiro de 2005, não sei dizer o dia, mas penso que por volta de 18, 19 de fevereiro ou 20 de fevereiro, à volta disso, a meio do espetáculo, eu percebi-me na primeira parte que alguma coisa não estava bem. O meu ex-sócio andava com uma barata tonta de um lado para o outro, várias movimentações no bar que eu me apercebi que não estava alguma coisa a correr bem. Nunca imaginei que fosse isso. No intervalo, exigi-lhes que me contassem o que se passava, e eles tinham acabado de descobrir que o Kim Maia estava morto em casa há 2 dias. E eu tive que fazer a segunda parte. A contar anedotas e a fazer stand-up e a dizer piadas para um público que estava habituado, nomeadamente, a ver o Kim Maia a participar de vez em quando. E terminei essa noite conseguindo conter as lágrimas com uma anedota que o Kim Maia costumava contar nessas noites. E assim que acabei a anedota, foi uma enorme explosão na sala, em termos de palmas. Muita gente já sabia o que se passava. E eu terei dito por meias palavras o que tinha acontecido ao Kim, porque eu nunca gostei de expor a privacidade das pessoas, e não há momento mais íntimo na vida de um ser humano do que a sua morte. Por isso é que eu detesto vídeos de pessoas a morrer, detesto. Não é que me incomode, que me impressiona a parte física, não. É porque aquele momento é o momento mais privado da vida de um ser humano. Nada é mais privado do que a nossa morte, nada. Nem o nascimento. O nascimento pode ser filmado e mostrar à família e aos amigos. É um bocado horrível, na minha opinião. Não é uma coisa que eu acho muita piada, mas há essa legitimidade. A morte, não. A morte é a merda mais privada que é na nossa vida, percebes? Não há nada. E acabei, saí, fui para a casa de banho, tive um quarto de hora, 20 minutos a chorar lá dentro, convulsivamente, e fez-me, como te estou a dizer, não é estar aqui, eu detesto as coisas do moralismo simples. Aliás, tenho todo o gosto em estar aqui a falar contigo, mas não te vou esconder, como não te escondi ao telefone, que sou muito cético em relação ao tipo de trabalho que tu fazes, motivacional, etc. Mas lá está, nunca te vi a trabalhar, e tem tudo a ver com a forma como o fazes, percebes? Gajos como o Gustavo Santos, por exemplo, irritam-me profundamente. Aquela merda para mim é vender banha da cobra, ponto final, ok? E como o Dr. Phil e essas merdas todas que o gajo vê na televisão americana. Agora, eu nunca te vi a ti, e se calhar tu tens uma nuance, é como tudo, como qualquer outra área. E desculpa a minha frontalidade. Moral da história. E esse foi provavelmente o momento mais marcante, assim, Se tivesse a possibilidade de lhe dizer alguma coisa que nunca lhe disseste, o que é que lhe dizes? Isso já é uma pergunta muito à Daniela Oliveira e muito à Gustavo Santos. Não lhe ia dizer nada, porque o tempo passou e eu não o fiz, portanto eu não ia mudar nada. Aquela história de se pudesses voltar atrás é uma falácia, tu nunca vais voltar atrás. Se o fizeste daquela maneira, é porque por vários motivos era daquela maneira que tinhas que ter feito. Acredito que podemos mudar no futuro. E por isso é que o estou a dizer. Desde aí, que dou por mim às vezes a discutir com a minha mulher, a discussões feias, a zangar-me com o meu filho, a dizer: mas eu amo-te, nunca te esqueças dessa merda. Estás a perceber? E é isso que faz a diferença. Ao Kim nunca lhe disse que gostava muito, ele sabia, eu também sabia, mas não resolvemos as coisas, percebes? Falaste há bocado de uma coisa que eu acho que tem a ver com o nascimento, e porque é um momento rico para nós todos. Como é que foi para ti o nascimento do teu filho? Foi... não sei. Ainda estou a viver... O que é que tu sentiste? Ainda, o meu mundo mudou. Não tive a noção de tudo no dia em que ele nasceu. Mas as horas todas, desde que eu não pude assistir ao parto, porque foi cesariana,
Não era para ser, mas teve que ser, porque o Miguel tinha um cordão umbilical muito curto e, portanto, teve que ser cesariana. E desde o momento em que eu fiquei com a minha irmã, felizmente fez-me companhia o tempo todo, até o momento em que o vi a sair de um elevador e a enfermeira me disse: é o seu filho que está aqui dentro, quer vê-lo? E levantou o lençol e ao fundo de uns lençóis verdes estava uma cabecinha e a única frase que me saiu foi: então tu é que és o meu filho. Foi isto, foi a única merda que eu disse: então tu é que és o meu filho. Todo esse período, até depois o lavarem à minha frente e eu pegar nele ao colo, existe num patamar diferente na minha cabeça, não está... não é uma coisa que esteja baça, mas também não é uma coisa que esteja clara, como certas memórias que eu tenho. Está num compartimento à parte. Quando te colocaram a primeira vez nos braços, o que é que sentiste? Não sei descrever, nunca vou saber descrever. Mas os momentos mais deliciosos não surgem de repente. É quando tu um dia dás conta, e ele já está em casa, e tu acordas à meia da noite com suores frios porque tiveste um pesadelo com ele. E nesse momento percebes uma merda que nunca tinhas percebido até aí. É que só depois de ser pais é que sabes o que é ter medo. Eu nunca tinha tido medo antes de ser pai. Tenho a certeza absoluta disso hoje em dia. Nunca tive medo. E depois de ser pai, cada cagufo. Ele ensinou-te alguma coisa ao longo destes 6 anos? Ensinou-me tudo. É um chavão, é um clichê, mas ensinou-me tudo o que tu possas imaginar. Mas a coisa mais importante que eles nos ensinam provavelmente é a amar desmesuradamente e sem qualquer tipo de pré-requisito. As pessoas dizem muitas vezes que o amor é incondicional. Não gosto da expressão. Pode-se usar como forma vulgar de definir, mas não é incondicional, porque é dependente da condição mais simples de toda, que é eles existirem. Estás a perceber? E isso não é incondicional. É condicionado à existência daquele ser. Algum dia, portanto, fazia tudo por ele. Tudo. Algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Isto porque há bocado falámos de morte e agora de vida. E se algum dia te passou pela cabeça, qual é o sentido da vida? Primeiro é um filme fantástico dos Monty Python, dos que eu mais gostei de ver na minha vida. Qualquer pessoa que adora humor particularmente inteligente. Nunca tive a preocupação de me pôr, e eu sou um gajo que pensa demasiado sobre as coisas, mas nunca me pus sentado ou deitado naquelas noites em que um gajo não tem capacidade de adormecer e pensa em mil e uma merdas. Nunca me pus a refletir sobre qual o sentido da vida. Não é uma questão que me preocupa. Não porque eu não tenha grandes preocupações filosóficas, que as tenho, e científicas. Eu venho da área das ciências, há coisas que me fazem uma confusão imensa na cabeça e que me põem a pensar horas, nomeadamente a existência de tempo. O tempo é uma dimensão que me faz uma confusão enorme, que eu adoro dissecar e perceber, mais do que o espaço e outras dimensões. Mas o sentido da vida, para mim, sempre me pareceu óbvio, numa perspectiva muito prosaica, que é aceitar a vida só e tentar usufruir. Não inconscientemente, não é? Vamos lá passar por esta merda, um dia lerpamos e está tudo feito. Não. Mas o sentido da vida é viver. Isto pode parecer... Não, é isso. É fazermos isto que estamos a fazer aqui. A seguir vamos comer, a seguir vou deitar o meu filhão. Este é o sentido da vida. Que para outro gajo completamente diferente a esta hora é saltar de parapente. Claro. Ou tomar uma decisão sobre como é que vai bombardear outro país do mundo. Este é o sentido da vida. Não há um sentido da vida. A questão é o teu sentido da vida. Estou sempre a descobri-lo. Foi um fator importante, foi o meu filho ter nascido, sim. Quando um gajo, às vezes, na adolescência tem aqueles pensamentos do que é que estamos aqui a fazer, porque na adolescência nós precisamos de coisas mais ou menos catalogadas, que nos deem fórmulas, que nos digam, olha, e depois um gajo escolhe, não é? E por isso é que há clãs, por isso é que nas adolescências há tribos. Tu depois deixas de ter tribos, não é? Ou passas a ter tribos por outros motivos, por motivos económicos, não é? E é por isso que tens as Opus Dei e os maçons e essas cagadas todas que são secretas, e se são secretas não são boas para todos, se não são boas para todos são uma merda, ponto final. Tudo que é secreto é bom só para alguns, se é bom só para alguns não presta, simples. Quais são os teus 3 principais valores como pessoa? Não te sei dizer, não sei dizer quais são os meus 3 principais. Há valores que eu prezo muito. A verdade, que também é uma coisa relativa. A honestidade é muito importante. E a lealdade muitas vezes é mais importante do que a honestidade. Ou não, se calhar uma sem a outra não existem. Não te sei dizer. Há N valores. A genuinidade, por exemplo. Eu estou a dizer agora isto, e no entanto eu prefiro um gajo mau, aparentemente sem valores, mas que seja genuíno,
do que um gajo que é de uma cortesia assustadora, quase referencial, não é? Que tu vês quase como um gajo extraordinário, mas que é um gajo que não é genuíno, que aquilo não é ele, é algo que ele adotou para ser bem sucedido. O que é que tu gostarias de fazer que ainda não fizeste? Quase tudo. Mas realmente, quase tudo. Que ainda não fizeste. Que ainda não fiz, sim. Quase tudo que eu ainda não fiz. Já fiz muita coisa dentro daquilo que é a minha vida pequenina, como são quase todas as vidas, porque repara, quem faz coisas muito grandiosas acaba por não fazer as coisas pequeninas que também dão muito prazer, percebes? Se eu tivesse outro tipo de fama, por exemplo, ou de visibilidade, vamos chamar assim, provavelmente não deitava o meu filho todos os dias e não deitava com ele 10 minutos a falar sobre o dia dele, sobre os anseios dele e a tentar transmitir-lhe coisas já muito elaboradas e ele desarmar-me com oh pai, mas aquele desenho animado de há bocado é que era giro, não era? E tu percebes realmente eu não estou a falar a tua linguagem, claro que era fabuloso, porque tens uma preocupação mais à frente, portanto deixa andar, deixa correr, deixa rolar e eu nunca fiz uma série de merdas e coisas concretas, eu gostava de ter sido uma vedeta rock. Eu sou stand-up comedian, se calhar, porque nunca tive jeito para ser uma vedeta rock. E nunca apostei aí, nunca me deixaram, nunca quis o suficiente para quebrar as barreiras que me puseram à frente. Estás a perceber? Era uma coisa que eu adorava, adoro rock and roll. Aliás, eu faço stand-up como quem faz rock and roll. Há uma parte desta decadência aparente que tem tudo a ver com isso, percebes? Alguns excessos. Eu acho que os excessos são muito importantes na vida. Desde que a gente entenda que são excessos e que, como tal, não se podem tornar norma. É tão simples quanto isso na minha cabeça, percebes? Agora, detesto ficar pelas coisas pela metade, estás a entender? Quando fazes até ao fim, porque senão não vale a pena fazeres. E isso é como tudo. Por isso é quando estás num projeto e vês que não tens a capacidade de ir até ao fim, para logo, diz, pá, lamento, não nasci para isto, corta enquanto vais a tempo e não há moça que venha daí. Claro que sim. Percebes? Mas o que é que me falta para tudo? Eu sei que isso é uma pergunta de algibeira, normal. É de projeção. Claro, mas há coisas que eu adorava fazer. Acabei de dizer uma, não era impossível ainda vir a ter um bom sucesso como músico de rock. Tenho 44 anos, os Rolling Stones estão aí há mais tempo de carreira do que eu tenho de idade, não é? Já não queria ter uma carreira tão longa como eles, mas não é impossível. Coisas mais pequenas que eu adorava fazer. Há uma coisa que nunca fiz e que tenho que fazer um dia, que é saltar de paraquedas. Engraçado, estava a pensar isso. A sensação de voar é uma coisa que me vai agradar fazer um dia. Mas há coisas simples que também nunca fiz e que hei de fazer. Nunca consegui fazer um soufflé como deve ser. Hei de fazer um soufflé como deve ser um dia. Percebes? Portanto, qual delas é mais importante? Não sei, é que surgi primeiro com as condições adequadas a isso. Há mais coisas que eu adorava fazer, obviamente. Adorava profissionalmente um dia esgotar um coliseu do Porto. Se fosse o Lisboa também não me importava, mas o do Porto leva mais gente. E é na minha terra. Para finalizar este 1080 segundos, eu vou colocar uma última questão ao Rui Xará. O que é que este espaço que nos envolve significa para ti? Pois eu fiz questão de escolher, dizer ao Alexandre se podemos fazer a entrevista aqui no Piolho. Isto foi durante anos a minha segunda casa, ainda hoje em dia é o Café Piolho, o famoso Café Piolho, com o meu amigo Hugo Sousa, outros grandes comediantes deste país. Houve nomes que eu se calhar não referi, mas tenho que referir o João Seabra, o Miguel Sete Estacas, o Hugo Sousa, o Paulo Baldaia, o Pedro Neves, o Fernando Rocha, o Carlos Moura, o Rui Sinel de Cordes, o Rui Cruz, o Paulo Almeida, o Guilherme Fonseca e mais alguns que vão ficar chateados comigo porque eu me esqueci dos nomes, mas são aqueles mais próximos de mim. Mas sobretudo os daqui do Porto, que são os com quem eu trabalhei, ou do Norte, com quem trabalhei mais vezes, aqueles 5, 6 primeiros que eu referi. Juntávamos sempre aqui, no final das atuações que fazíamos pelo Grande Porto, para comer uma francesinha ou um cachorro ou qualquer coisa, porque esta foi a minha segunda casa durante anos e foi nestas mesas que foram recuperadas, estas são as mesas originais do café, que é centenário, e as cadeiras originais foram todas recuperadas pelos sócios aqui da casa, um excelente trabalho, não é? E era aqui nestas mesas que eu fazia os textos do julgamento do Caloiro, quando eu era estudante aqui em frente na Faculdade de Ciências, do curso de Química, e escrevíamos, por entre muita cerveja, muitos copos, os textos que íamos fazer do julgamento do Caloiro. Eu sempre fui praxista contra a praxe, eu explico o que é que quer dizer com isto. Aqueles abusos de pôr as pessoas de quatro, do humilhar, etc., sempre me meteu nojo, e portanto, se eu hoje em dia fosse estudante universitário, provavelmente não era praxista, mas gostei muito de ter usado o traje académico, não me arrependo de quase nada do que fiz, e digo quase nada porque cheguei a dizer a Caloiros, ponham-se de quatro,
porque era o que estava instituído, e hoje em dia reconheço que isso é uma forma de alguma soberba. Nunca tivemos essa intenção e é o que me vale. Mas, de facto, ao fazeres isto, estás a abrir a porta para quem não tem esses princípios, o faça como uma forma de carreirismo e depois descamba neste tipo de malta que nos governa e que manda nas empresas e nos governos deste país desde há muitos anos. É esse seguidismo. E este café foi sempre o sítio onde nós nos inspiramos. Eu passei mais horas neste café do que em todas as casas e quartos alugados que eu tive enquanto fui estudante no Porto. E o Hugo Sousa ainda hoje em dia diz, quando faz um roast a mim, normalmente no meu aniversário de carreira eu peço para me fazerem um roast. Um roast é um acontecimento público de comédia em que és insultado pelos teus congéneres. E é uma honra ser insultado. Há programas de televisão nos Estados Unidos isso. Insultado com nível. E o Hugo Sousa goza sempre com o facto de fazer a piada das cadeiras do piolho. Porque eu digo sempre que, quando andava na faculdade, este foi o único sítio onde eu fiz todas as cadeiras. E é verdade, todas, sem exceção. São muitas. Mais do que uma vez, várias delas. Esta, provavelmente, das cadeiras que eu fiz mais vezes, também daí ter escolhido este sítio. E ainda hoje em dia venho cá, sempre que posso. Foram 1080 segundos com o Rui Xará. Se quiserem colocar alguma questão ao Rui, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Rui e será ele o próprio a responder às vossas questões. Terei todo o gosto em fazê-lo. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinais positivos aos canais de distribuição, sinais esses que os conteúdos que aqui são falados são interessantes e outras pessoas devem ter acesso a esses conteúdos. A ti, Rui. Muito obrigado, Alexandre. Quero Foi uma honra agradecer mesmo. por estes 1080 segundos. Assim, espero por si num próximo 1080 segundos com um novo convidado. Sempre. Obrigado, Alexandre.